não puderam estar presentes aqui. Então, vamos lá. Chamada aqui, Lucas. Quem entrou agora? O Vitor, né? Foi o Vitor. Deixa eu botar aqui a presença do Vitor. Prontinho, foi. Bom, nossa aula aqui já está gravando, então vamos iniciar aqui a aula. Como disse para vocês, nós vamos ver hoje a página 368, 369, 370 e 371. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, com a partezinha ali da apostila de vocês. Vamos lá. Professor, tipo, as partes mais importantes de marcar com marca-texto? Oi? As partes importantes que o senhor falar pode marcar com marca-texto? Pode marcar, é até bom para que vocês marquem, para vocês depois estudarem com base nessas partes aí que são importantes, tá bom? Então, vamos lá, iniciando aqui a nossa aula de hoje. Como eu disse para vocês, nós vamos ver essa parte de geopolítica brasileira, né? O que seria essa geopolítica, né? Professor, não sei o que é geopolítica. A geopolítica são essas ações que os governos fazem, né? Com base aí, tentando, por exemplo, a proteção, a influência de um país no cenário mundial. Então, isso aí vai ser caracterizado como uma geopolítica, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos algumas ações que visam, por exemplo, a proteção do território brasileiro com relação aqui aos seus vizinhos, aqui às suas fronteiras terrestres. Então, aqui, ó, um exemplo, aqui, ó, a faixa de fronteira brasileira, o Brasil que é um país muito grande, e com isso vai ter uma fronteira também muito grande. Então, toda essa fronteira aqui, ó, na parte norte do Brasil, aqui na parte ocidental do Brasil também, toda essa fronteira precisa ser protegida, né? Então, com isso nós temos algumas ações aí que fazem com que o Brasil tenha proteção, tenha um controle de toda essa fronteira. Imagina vocês, por exemplo, vocês estão na casa de vocês, né? Geralmente as casas possuem muros e esses muros aí vão caracterizar a fronteira da casa de vocês com a casa do vizinho. Então o muro é uma ação ali geopolítica que visa a proteção do terreno de vocês, certo? Então essa aí vai ser a mesma consideração para, por exemplo, a fronteira de um país, né? Só que a fronteira de um país é algo muito grande, não dá para instalar um muro nessa fronteira colocando ali, por exemplo, câmeras, colocando, né, porteiros ou colocando seguranças ali, porque é algo muito grande, é humanamente impossível proteger tudo dessa forma. Então, existem alguns mecanismos que visam a proteção dessa fronteira aí, por exemplo, com o uso de satélites, com o uso aí das forças armadas, com o uso de sensores, com o uso de radares. Tudo isso aí visa a proteção dessa fronteira toda que é do Brasil. Como vocês podem ver aqui, ó, é muito, muito, muito grande, né? É muito difícil proteger isso tudo, até porque o Brasil, ó, faz fronteira, ó, com a Guiana Francesa, com o Suriname, com a Guiana, com a Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai. É muita fronteira para poder proteger. São muitos países que fazem fronteira com o Brasil e com isso é muito difícil, né, conseguir proteger isso tudo de uma forma aí que consiga barrar, por exemplo, a entrada de alguma pessoa que venha buscar, por exemplo, lá na Amazônia, algum tipo de planta que seja ali medicinal, por exemplo, que faça ali a chamada biopirataria, né, que é retirar aquela planta ali, que é medicinal, leva para outro país, né, cria um remédio com aquela planta e vai patentear esse remédio como sendo ali daquele país, né? É muito difícil, né? Existe muito isso, porque é muito difícil controlar toda essa área brasileira aqui de fronteira. Aqui, ó, nessa partezinha aqui, na parte leste do Brasil, é mais fácil, porque ele é tudo fronteira marítima, então é muito fácil, é muito mais fácil controlar a entrada de quem chega aqui pelo mar no Brasil, né? Existem aí mecanismos que controlam isso também, mas é muito mais fácil controlar essa área ali, litorânea brasileira. Já aqui na parte terrestre é muito difícil. Imagina vocês, uma pessoa que entra pelo Brasil pela floresta amazônica. Como que a gente vai saber que uma pessoa entrou ali no Brasil pela floresta amazônica, né? Bem difícil, né? É bem difícil controlar isso. Mas, por exemplo, se uma pessoa entrar no território brasileiro com uma aeronave, com um avião,
né, o Brasil ele consegue monitorar e controlar todo mundo que entra no território brasileiro com um avião, né? Mesmo que o avião seja bem pequenininho, o Brasil consegue visualizar esse avião, consegue interceptar esse avião, consegue ali ver quais são as intenções desse piloto que está entrando aí com o avião no Brasil. Então, são ações geopolíticas que visam ali a proteção do nosso território, do nosso território, que vocês vão verificar mais aqui abaixo. Então, nós temos aí esse cenário, essa característica geopolítica, né, do Brasil, e aqui nós temos a localização geográfica do território brasileiro com os seus vizinhos aqui. Certo, galera? Então, vamos aqui, ó, às ações geopolíticas do Brasil. O Brasil, para quem não sabe, possivelmente vocês não saibam ainda, o Brasil ele vai ter um projeto chamado Programa Calha Norte. Esse programa Calha Norte é a junção de diversas forças armadas, né? De diversas forças militares, são elas Marinha, Exército e Aeronáutica. E ao longo de toda essa fronteira aqui, pessoal, olha só, ao longo de toda essa fronteira aqui, tanto norte quanto aqui oeste, o Brasil tem instalado equipamentos militares, o Brasil tem instalado ali sensores, radares, o Brasil utiliza em toda essa parte aqui satélites que visam também controlar, por exemplo, a entrada e saída de qualquer aeronave, a entrada e saída ali, a entrada e saída, por exemplo, ali também de embarcações que chegam pelos rios amazônicos. Então, é um programa, né, muita gente não sabe, poxa, o Brasil ele tem esse controle todo junto com as Forças Armadas. Temos isso daí. O Brasil é um país muito grande, é um país geopoliticamente muito forte, né? O Brasil ele é o principal país da América do Sul. Então, com isso, obviamente, tendo toda essa riqueza da região amazônica, toda essa riqueza de pedras preciosas, de vegetação, de biodiversidade, o Brasil precisa controlar isso, o Brasil precisa proteger tudo isso. E uma dessas ações é o Programa Calha Norte, então, que vai utilizar aí as Forças Armadas, né, para poder proteger isso tudo. Por exemplo, o Brasil consegue ver, com esse programa Calha Norte, visualizar, por exemplo, a criação de aeroportos clandestinos. Né? O que são esses aeroportos clandestinos? São aeroportos utilizados ali para o pouso e decolagem de aeronaves não autorizadas. Essas aeronaves elas podem transportar, por exemplo, drogas. E com isso, o Brasil ele consegue monitorar esses aeroportos ali e impedir o acesso dessas aeronaves ao território brasileiro e que eles pousem no território brasileiro. Então, é uma ação aí geopolítica brasileira que visa coibir a entrada de aeronaves de outros países aqui dentro do nosso território, aeronaves essas que não são identificadas, que não são autorizadas. Todas as outras, de voos comerciais, de voos aí de pessoas, né, transporte de pessoas, transporte de cargas, que são autorizadas, elas entram normalmente no território brasileiro, aí no espaço aéreo brasileiro, sem problema nenhum, que existe uma autorização. Só que as que não são autorizadas, existe aí uma proibição. E nesse caso, vamos dizer, pô, professor, entrou lá uma aeronave no Brasil, o que acontece? E ela não está autorizada. Se ela não tiver autorizada, o Brasil ele vai enviar ali aeronaves que vão interceptar essa outra aeronave que não está autorizada. E com isso, o Brasil ele dá uma ordem ali para que esse avião acompanhe as aeronaves brasileiras até um aeroporto para que eles possam se identificar e para que o Brasil possa verificar o que eles estão carregando. Então, o Brasil aí, ó, mostrando a sua força militar nessa área do Brasil, nessa região do Brasil, que é uma região muito importante, pessoal. Está falando aqui justamente da floresta amazônica aqui, ó. Floresta amazônica aqui que pega grande parte do território brasileiro. Quando nós estamos falando de floresta amazônica, a gente fala ali de uma quantidade muito grande de biodiversidade, uma biodiversidade imensa. O que seria essa biodiversidade? Todo esse conjunto de vida presente nessa região amazônica, seja da fauna, que no caso seriam os animais, quanto da flora, que seria aí o conjunto vegetacional dessa região. E a gente sabe que essa região é uma região muito importante não só para o Brasil, mas também para o mundo todo. E com isso nós sabemos que é muito importante o controle dessa área, o controle ali de toda essa nossa riqueza. Abaixo aqui do solo da Amazônia existe muita riqueza, existe ouro, existe cobre, existe uma série de recursos naturais
que podem ser explorados pelo Brasil, obviamente precisam ser explorados sustentavelmente, né? Mas existe muita riqueza ali que outras nações, obviamente, cobiçam. Então, o Brasil ele precisa criar um mecanismo de controle de tudo isso. E a geopolítica brasileira, através aqui do programa Calha Norte, visa exatamente isso, ó, o controle de toda essa área, de toda essa região aqui do Brasil. Como vocês podem ver aqui, ó, é uma área muito grande, aqui, ó, 3.123.000 quilômetros quadrados, né, o que corresponde a 44% do território nacional. Pessoal, 44% do território nacional é muita coisa. Lembrando que o Brasil é o quinto maior país do mundo. Então, só esses 44% aqui do território brasileiro é muito maior do que muitos países do mundo, do que a grande maioria dos países do mundo. Só essa porcentagem aqui do território brasileiro é maior do que muitos países do mundo. Então, vocês percebem aí a dificuldade que existe para poder controlar tudo isso, né? A dificuldade que existe para poder controlar o acesso a essa região, né? Então, quando se fala aí, no Brasil entram armas, no Brasil entram drogas, realmente entra muito, mas também é muito difícil o controle de toda essa área, né? Quando a gente tem uma área pequenininha, é muito mais fácil controlar, né? É fácil a gente controlar, por exemplo, a área do nosso terreno, da nossa casa, né? É fácil controlar porque ela é pequena. Agora, imagina vocês, por exemplo, uma pessoa que tem uma fazenda. Como é que ela vai controlar toda essa área da fazenda? É mais difícil, certo? Então, agora imagine um país inteiro, né? Um país inteiro da dimensão do Brasil. Isso se torna muito, mas muito difícil mesmo. Se nós pegarmos aqui, ó, aqui em cima, um país, ó, como o Uruguai, um país como o Paraguai, é muito mais fácil controlar, certo? Porque, ó, olha a dimensão territorial aqui desses países que são bem pequenininhos. Olha aqui o Suriname, olha aqui o Suriname, a Guiana Francesa, a Guiana, são todos bem pequenos. Então, se torna muito mais fácil o controle dessas fronteiras. Porém, o controle de toda a fronteira brasileira, devido à sua dimensão, à sua extensão territorial, é muito mais difícil. Com isso, se faz necessária a adoção de diversos mecanismos que visem a proteção de todo esse território. E esse programa Calha Norte visa exatamente isso. Aliado a essa proteção do território, esse programa Calha Norte, ele também visou a introdução de população nessa região. Por que, professor, se visou a introdução de população nessa região? Bom, é muito mais fácil você controlar uma região que é habitada do que uma região que não é habitada, né? É muito mais fácil para vocês, por exemplo, controlar o terreno da casa de vocês se vocês estiverem morando nessa casa. Agora, imagine vocês têm uma casa, né, que vocês moram, mas vocês têm uma outra casa que está vazia. É mais fácil vocês controlarem a casa que vocês moram ou a casa que está vazia? Né? É muito mais fácil controlar a casa que vocês moram, né? Então, o que esse programa visou também? Levar habitantes para toda essa região aqui. E essa região, até hoje, é uma região pouco habitada, né? É a região que tem a menor densidade demográfica do Brasil, ou seja, tem menos pessoas por quilômetro quadrado no Brasil. Então, a atração de população para essa região também visa garantir que essa população faça também esse controle dessa área brasileira, para que essa população se fixe ali e para que nenhum país queira chegar e falar, olha só, esse território aqui é o território do meu país, porque existe população do meu país nesse território. O Brasil ele fala o seguinte, não, eu vou colocar a população brasileira ocupando esse território para que nenhum país possa reivindicar esse território e para que eu possa falar, olha, como é que você está cobrando esse território como seu, se nesse território existem brasileiros morando, se nesse território existe uma grande população brasileira. Então, isso prova que esse território é um território brasileiro. Então, isso daí também foi algo utilizado ali pelo governo, né, para poder garantir essa área como uma área brasileira, né, como território brasileiro e garantir a proteção de todo esse território. Beleza, galera? Tranquilo até aí? Então, vamos seguindo aqui a um outro programa aqui, a um outro sistema de monitoramento, né, uma outra ação geopolítica brasileira no que tange a proteção do território. Olha aqui, ó, o Sistema de Vigilância da Amazônia. Como nós sabemos, eu já falei acima, a Amazônia é muito importante para o Brasil e para o mundo. E esse sistema de vigilância da Amazônia é um sistema que vai utilizar sensores, radares, satélites e
toda essa junção aí de mecanismos que visam aí mapear e controlar essa Amazônia, tem o intuito de, por exemplo, evitar e controlar e conseguir localizar incêndios florestais, conseguir localizar também, controlar áreas de desmatamento. Então, existem ali alguns mecanismos que visam justamente a proteção dessa área com o uso aqui, de técnicas de foto tirada por satélite, através aqui, de radares fixos. Esses radares aqui vão controlar aqui também a entrada de aeronaves, a entrada ali de contrabando dentro do território nacional. Então, é uma série aí de mecanismos que são utilizados ali, mecanismos mais voltados aí ao monitoramento, né, através de imagens de satélites, através de radares e de sensores, para se controlar e se verificar a entrada ou a ocorrência de incêndios ou a ocorrência de desmatamento na Amazônia. Muita gente se pergunta como é que a gente consegue localizar uma área de desmatamento na Amazônia se a Amazônia é muito, mas muito, mas muito grande. Então, uma forma de se conseguir localizar essa área de desmatamento é através de fotos de satélite. Se faz um cruzamento de dados. Imaginem vocês, tem uma área ali da Amazônia que tem que é só floresta, não tem nada de desmatado. Então, se tem uma foto dessa área. Um mês depois, se tira uma nova foto. E nessa nova foto se verifica que existe uma área desmatada. Então, o que se faz? Se compara uma foto anterior com uma foto atual. Opa, tem aqui uma área de desmatamento. Nessa foto, nós verificamos que abriu uma clareira nessa região, nessa área. Vamos mandar lá os órgãos responsáveis pela fiscalização ambiental, o IBAMA, por exemplo, para que eles possam fazer essa fiscalização, ou a Polícia Federal, para que ela possa ali coibir o desmatamento daquela vegetação. Então, são formas aí de conseguir controlar, por exemplo, a floresta amazônica e proteger a floresta amazônica. Então, existem aí alguns mecanismos que são bem importantes, são muito utilizados aí nessa questão aí amazônica. Temos aqui o sistema integrado de monitoramento de fronteiras, que vai utilizar aqui, o sensoriamento remoto para poder controlar as nossas fronteiras. O que seria esse sensoriamento remoto? Sensoriamento remoto seria a imagem de satélites, galera. O Brasil tem alguns satélites aí no espaço, né? Tem gente que acha que não, mas o Brasil tem alguns satélites no espaço, e esses satélites são exclusivamente brasileiros. O Brasil vai monitorar aí o seu território através desses satélites, né? Embora o Brasil aí não tenha lançamento de foguetes hoje em dia, para poder levar esses satélites para o espaço, o Brasil ele vai utilizar aí estações espaciais, ou melhor, áreas de lançamento de foguetes de outros países, como dos Estados Unidos, como da China, e outros países, como a Rússia, que lançam foguetes aí ao espaço. O Brasil vai alugar esses foguetes para poder colocar alguns satélites ali no espaço. Então, nós temos, sim, satélites aí no espaço, e esses satélites fazem aqui o monitoramento das nossas fronteiras também. Então, um outro sistema aqui de monitoramento, né, das nossas fronteiras, um outro sistema, uma outra ação geopolítica brasileira, que visa não só ali a proteção do nosso território, como também a verificação dessas fronteiras para evitar qualquer tipo de invasão, né, qualquer tipo de ameaça à nossa soberania nacional. Beleza, pessoal? Então, tem gente que acha que o Brasil ele não tem muita tecnologia, ele não tem muito envolvimento militar nessa área. Se engane, né? Se engana quem acha dessa forma. O Brasil ele tem, sim, um avançado sistema de monitoramento que utiliza imagens de satélites, que utiliza radares, que utiliza uma série de mecanismos para que nós possamos proteger as nossas fronteiras. Certinho, pessoal? Alguma dúvida aí até agora com vocês? Está tranquilo? Como é que está aí? Beleza? Está tranquilo, professor. Uma dúvida, professor. Tranquilo. Show de bola. Lembrando que... Show! Vamos entrar aqui agora, então, na página 370 e depois a 371. Lembro a vocês que vamos então, finalizar esse conteúdo. E para a aula de hoje, nós vamos fazer a página 372, tá ok? 372 nós vamos fazer hoje. E a 373 e 374 vai ficar para casa. Nós faremos na próxima aula, vamos corrigir juntos aí essa página, junto também com a 372 que vai ficar... Ah, não, a 372 eu corrijo hoje com vocês, e a 373 e 374 fica para casa e eu corrijo na próxima aula, tá bom? Então,
vamos aqui dar sequência à nossa aula. Deixa eu compartilhar aqui novamente com vocês. Vamos lá. Opa, compartilhei errado aqui. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui. Vamos compartilhar novamente. Já estão vendo a página? Sim. Foi? Sim. Sim, foi. Beleza, então sigamos aqui, ó. Limites oceânicos do Brasil. O que seriam esses limites oceânicos do Brasil? São essas áreas de fronteira aqui que o Brasil tem com o mar. Então, tudo isso daqui são limites oceânicos do Brasil. Olha aqui, desde a região sul, pegando a região sudeste, pegando a região nordeste e vindo até aqui a região norte. Olha aqui, até a região norte, nós temos tudo isso daqui de área de fronteira marítima. Também precisamos proteger, obviamente, essa área de fronteira marítima, que é uma área muito importante, uma área aí muito rica também do nosso litoral brasileiro. Então, chamada Amazônia Azul. O que seria essa Amazônia Azul? Por que é Amazônia Azul, professor? Por que tem esse nome aí de Amazônia Azul? É uma área ali muito rica, assim como a floresta amazônica é rica, e nessa aí nós vamos ter, por exemplo, a extração de grande parte do petróleo brasileiro, nós vamos ter aí grande parte da produção de pesca, por exemplo, do Brasil, né? Então nós vamos ter também esse solo, nesse subsolo oceânico, nós vamos ter também ali pedras preciosas, nós vamos ter ali minerais muito preciosos, muito importantes também para a atividade econômica. Então, é uma área que também se faz necessária a proteção do Brasil para que essa área não seja ali invadida, né, por nações estrangeiras, para que haja ali um maior controle dessa área e que toda essa riqueza ela seja aproveitada por parte do povo brasileiro. Então nós temos aqui, nessa área, a chamada Zona Econômica Exclusiva ZEE, que vai pegar até 200 milhas marítimas para dentro do mar. Então essa área ali do mar territorial brasileiro é uma área de uso exclusivo do Brasil. Olha aqui, toda essa areazinha azulzinha aqui, tudo isso, só o Brasil pode explorar, só o Brasil pode retirar recursos naturais, né? Então, não pode haver nenhum tipo de retirada de recursos por parte de nações estrangeiras em toda essa região. Então, isso aqui aumenta e muito o território brasileiro. Nós temos aqui, algumas ilhas, Ilha de São Pedro e São Paulo, Ilha de Fernando de Noronha, todo mundo conhece Fernando de Noronha, né? Já ouviu falar Fernando de Noronha, já viu imagens, já viu fotos de Fernando de Noronha, que é uma ilha muito bonita. Temos aqui a ilha de Martins Vaz também. Essa ilha aqui é administrada pela Marinha Brasileira, com estações de pesquisa aí nessa região. Então, toda essa área aqui vai ser uma área onde o Brasil pode explorar, pode fazer pesquisa, então pode gerar renda, pode gerar riquezas em toda essa área, porque nenhuma nação pode fazer isso, né? Somente o Brasil pode explorar essas riquezas aí. Então, isso, todos os países terão áreas, todos os países, obviamente, que têm parte do seu território voltado para o mar, eles podem explorar as riquezas nesse mar territorial até 200 milhas marítimas, né? Todos os países que têm ali parte costeira. E o Brasil, como é um dos países que tem uma das maiores partes costeiras do mundo, o Brasil ele vai utilizar muito aqui essa área ali para atividades econômicas. Lembrando que, por exemplo, a maior parte, cerca de 70% a 80% do petróleo brasileiro está nessa área aqui chamada de plataforma continental, que é uma área ali mais próxima do mar, uma área mais próxima do continente, onde se extrai petróleo. Então, a Petrobras ela vai utilizar muito dessa área ali da plataforma continental, que é dentro do mar, para se extrair petróleo. Petróleo que é uma importante fonte de combustível para todas as nações. Qualquer nação precisa de petróleo para poder desenvolver sua economia. Então, essa área da plataforma continental é uma área muito, muito importante, justamente porque nela vamos encontrar grande parte do território do petróleo produzido no Brasil. E com isso, se faz necessária a proteção dessa área, obviamente, né? Então, essa área ali ela vai ter muito petróleo e também gás natural, e todo esse petróleo e gás natural faz rodar as nossas indústrias, faz rodar os nossos automóveis, faz rodar
a nossa economia, faz a nossa economia crescer e faz com que nós consigamos aí ter um dos maiores produtos internos brutos do mundo, entre as 10 maiores economias do mundo. O Brasil vai figurar entre elas, né, entre as 10 maiores economias do mundo. Então, essa questão energética faz com que o Brasil ele tenha essa pujança toda, que o Brasil tenha essa força toda nesse cenário mundial, né? E se um país ele tem aí uma forte economia, ele também vai ter aí uma forte influência no cenário geopolítico mundial. O Brasil ele faz parte do G20, chamado Grupo dos 20, né, que são os 20 países mais industrializados, mais desenvolvidos, né, os 20 países aí mais fortes do mundo, e o Brasil vai estar figurando entre esses países, né, que pegam aí países como, por exemplo, Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Rússia, China. O Brasil vai estar junto desses países no chamado Grupo dos 20. Esse Grupo dos 20 é um importante mecanismo geopolítico mundial para tomada de decisões num cenário mundial, né? Então, o Brasil ele vai estar ali sentado à mesa com essas nações, que são nações muito poderosas. Então, isso aqui, ó, toda essa área aqui, toda essa zona econômica exclusiva, garante ao Brasil, obviamente, aí um poder econômico muito maior, né? E para o futuro vai gerar ainda mais riquezas, né? Com a produção do pré-sal, por exemplo, que vocês já ouviram falar muito aí também, né? O pré-sal. O que é o pré-sal? É uma camada abaixo da camada de sal no fundo do mar, que existe muito petróleo, que vai ter muito petróleo naquela área. Então, isso faz do Brasil um dos mais importantes produtores de petróleo desse século. Então, nós temos aí uma característica geopolítica muito importante, que é aí grande parte, uma parte considerável, uma quantidade considerável de petróleo, que é um combustível, né, que é uma fonte de energia que é muito demandada pelo mundo inteiro. Então, nós temos aí, como eu disse para vocês, a chamada Amazônia Azul, uma área com quase 1 milhão de quilômetros quadrados, 960 mil quilômetros quadrados, que é denominado pela Marinha de Amazônia Azul, né? Então, a Amazônia, devido a essa riqueza que nós temos em toda essa área. Beleza, pessoal? E aqui nós temos aqui uma divisão aqui da zona econômica exclusiva, aqui, ó, desde a praia até 200 milhas. Olha aqui, vocês conseguem perceber que não é uma área assim tão funda para dentro para dentro do mar aqui, ó, não é tão fundo, não tem uma profundidade tão alta. Então, nessa área toda aqui, o Brasil pode explorar tudo que tem aqui no fundo desse mar. E nessa área aqui, ó, da plataforma continental, que vão estar grande parte do petróleo extraído dentro do Brasil. Certo, galera? Então, essa daí é a caracterização da Amazônia Azul. Alguma dúvida com relação a isso? Não, professor. Tranquilo? Não, professor, tá tranquilo. Então, show de bola. Agora, vocês farão os exercícios da página 372. Façam aí na casa de vocês. E nossa aula vai até 11h10, certo? Então, vocês farão. E quando for 11h50, melhor, 10h50, vocês vão mandar para mim lá. Todo mundo manda lá no grupo. Vamos fazer diferente agora. Deu 10h50, todo mundo manda os exercícios que vocês fizeram para eu poder computar a participação de vocês aqui, tá bom? Ok. Tá bom. No grupo, professor? Oi? É no grupo que é para mandar? Manda lá no grupo. Bateu 10h50, manda lá no grupo. Eu vou fazendo a correção com vocês lá. E já tem também um vídeo gravado com a correção dessa aula de hoje. Quando é 10h50, mais ou menos, 10h55, eu passo para vocês lá a correção do exercício, tá bom? Tá. Professor? Pode falar. Esqueci o que eu ia perguntar. Esquece. Então, vamos lá. Só a página 372. A 373 e a 374 para casa, tá ok? Ok. Então, tá bom, então. Então, vamos lá para o grupo agora. Façam os exercícios aí, que daqui a pouquinho vocês postam lá e eu faço a correção com vocês, tá bom? Tá, professor. Então tá, até daqui a pouquinho. Tchau. Tchau.